Da tribuna da Câmara, os deputados Cabo Gilberto Silva e Marcelo Freitas protestaram contra a prisão do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O deputado Cabo Gilberto Silva questionou se o Congresso continuará omisso, dizendo: a população brasileira acordou mais uma vez com mais uma decisão ilegal e inconstitucional ao arrepio da lei que rasga o ordenamento jurídico brasileiro e o devido processo legal. Até quando o Congresso irá acompanhar de forma silenciosa tudo o que vem ocorrendo? O deputado afirmou: o Congresso e o presidente continuam acovardados. E quando eu digo Congresso, não são todos os parlamentares, mas é a grande maioria de senadores e deputados federais. Que silêncio é esse? Até quando? O deputado afirmou: no nosso país não existe mais democracia e nós estamos vivendo em tempos sombrios. Na democracia relativa do desgoverno Lula, que ele afirmou de forma veementemente clara para todos ouvirem, o primeiro culpado é a Suprema Corte, cujos ministros se omitem na defesa da Constituição. Eles também têm essa parcela de culpa. O segundo é o Congresso Nacional, o maior culpado, por não cumprir a Constituição no seu artigo 48 e artigo 52. O terceiro é o Poder Executivo atual, que fomenta esse tipo de discussão para que a população crie uma narrativa como se tudo estivesse dentro da normalidade e o Brasil fosse uma democracia, que não é. Por último, as demais instituições republicanas do nosso país, que aceitam cumprir decisões ilegais e inconstitucionais. Por conta disso, nós estamos vivendo literalmente em uma ditadura. Hoje há uma ditadura e o Congresso Nacional vai se encaminhando e vai se esvaziando a cada dia. O deputado Marcelo Freitas, por seu turno, afirmou que a atuação do Supremo Tribunal Federal causa perplexidade. Ele disse: nunca mantive qualquer relação pessoal com o então diretor da PRF, mas vejo com extrema estranheza essa prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes. Aliás, o Supremo Tribunal Federal tem sido useiro e vezeiro em usurpar os poderes do Congresso Nacional com o silêncio eloquente do nosso presidente da Câmara dos Deputados, do nosso presidente do Senado da República. O deputado lembrou: o ministro Alexandre de Moraes, quando das eleições de 2022, veio a público dizer claramente que nenhum eleitor havia sido prejudicado, ninguém havia deixado de votar nas eleições de 2022. Portanto, causa extrema estranheza, repito, esse mandado de prisão expedido contra o então diretor-geral da PRF, afetando, registre-se, apenas um espectro da política partidária brasileira. Marcelo Freitas alertou: o pau que bate em Chico, em nosso país, não bate em Francisco, e é preciso que todos vejam e escutem com atenção. O Supremo Tribunal Federal tem agido de maneira política, e aqui não me refiro no sentido amplo do termo, mas de política partidária, atingindo especificamente aqueles que pensam de maneira diferente, aqueles que têm um espectro voltado para a direita brasileira. Essa prisão, hoje decretada e hoje cumprida pela minha gloriosa Polícia Federal, de fato, nos causa extrema preocupação. E é preciso que o Congresso Nacional compreenda com clareza o seu papel para dizer não a esse tipo de medida e também dizer não à proposta do Supremo de legalizar o porte ou a posse, de legalizar, como de fato legalizou, de discutir o marco temporal das terras indígenas, tudo em detrimento do Congresso Nacional, com o silêncio eloquente de muitos deputados e de muitos senadores. No contexto atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos e subhumanos, pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro.
por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. Para esses subcidadãos, não há direitos humanos, garantias fundamentais ou devido processo legal. A renda da Folha Política, assim como de outros canais e sites conservadores, está sendo confiscada a mando do ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, com o apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 25 meses de trabalho do jornal está sendo retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Mais uma vez, senhores e senhoras parlamentares, com mais uma decisão ilegal, inconstitucional, ao arrepio da lei, rasgando o ordenamento jurídico brasileiro e o devido processo legal. Até quando o Congresso irá acompanhar de forma silenciosa tudo o que vem ocorrendo, deputado Luiz Lima? Ou fico martelando esse mesmo discurso aqui por várias vezes consecutivas da nossa Constituição, que está sendo rasgada todos os dias praticamente, e o Congresso, senhor presidente, continua acovardado. Quando eu digo Congresso, deputado General Girão, não são todos os parlamentares, mas a grande maioria de senadores e deputados federais. Que silêncio é esse? Até quando, deputado José Nelto, prenderam o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal por suposta interferência do processo eleitoral do ano passado? Ora, quem interferiu de fato não está preso? Continua aí. A própria autoridade superior eleitoral afirmou de forma veemente que não houve prejuízo a nenhum eleitor. A PRF fez o seu mistério constitucional, está lá no artigo 144, policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública nas BRs de todo o Brasil. Ora, e agora mais essa prisão injusta, arbitrária, ilegal, por conta da omissão dos demais poderes. E eu vou elencar aqui, senhor presidente, porque o nosso país não tem mais democracia, porque estamos vivendo em tempos sombrios, na democracia relativa do desgoverno Lula, que ele afirmou de forma veemente e clara para todos ouvirem. Primeiro culpado, a própria Suprema Corte, que os demais ministros se omitem na sua defesa de defender a Constituição. Eles também têm essa parcela de culpa. Segundo, Congresso Nacional é o maior culpado por não cumprir a Constituição no seu artigo 48 e artigo 52, senhor presidente. Terceiro, Poder Executivo atual, que fomenta esse tipo de discussão para que a população crie uma narrativa como se tivesse tudo dentro da normalidade e que o Brasil fosse uma democracia, que não é. Por último, senhor presidente, as demais instituições republicanas do nosso país que aceitam cumprir decisões ilegais e inconstitucionais. Por conta disso, estamos vivendo literalmente em uma ditadura. Hoje é uma ditadura e o Congresso Nacional vai se caminhando e vai se esvaziando a cada dia.
Os senhores estão acompanhando, eu venho fazendo esse discurso aqui desde que assumi o mandato de deputado federal, mas já fazia lá na Paraíba como deputado estadual. E, infelizmente, os líderes partidários, o Congresso Nacional como um todo, continua com seu silêncio, que não vai dar em nada, a não ser o ataque às instituições e o ataque à democracia brasileira. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, retorno uma vez mais a essa tribuna dessa Casa do Povo para registrar a sensação de perplexidade que temos tido, especialmente com a atuação novamente do Supremo Tribunal Federal. Hoje fomos surpreendidos com mais uma decisão emanada do ministro Alexandre de Moraes, decretando a prisão do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques. Nunca mantive qualquer relação pessoal com o então diretor da PRF, mas vejo com extrema estranheza essa prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes. Aliás, o Supremo Tribunal Federal tem sido useiro e vezeiro em usurpar os poderes do Congresso Nacional com o silêncio eloquente do nosso presidente da Câmara dos Deputados, do nosso presidente do Senado da República. O ministro Alexandre de Moraes, quando das eleições de 2022, veio a público dizer claramente que nenhum eleitor havia sido prejudicado, ninguém havia deixado de votar nas eleições de 2022. Portanto, causa extrema estranheza, repito, esse mandado de prisão expedido contra o então diretor-geral da PRF, afetando, registre-se, apenas um espectro da política partidária brasileira. O pau que bate em Chica em nosso país não bate em Francisco, e é preciso que todos vejam e escutem com atenção. O Supremo Tribunal Federal tem agido de maneira política, e aqui não me refiro no sentido amplo do termo, mas de política partidária, atingindo especificamente aqueles que pensam de maneira diferente, aqueles que têm um espectro voltado para a direita brasileira. Essa prisão hoje decretada e hoje cumprida pela minha gloriosa Polícia Federal, de fato nos causa extrema preocupação. E é preciso que o Congresso Nacional compreenda com clareza o seu papel para dizer não a esse tipo de medida e também dizer não à proposta do Supremo de legalizar o porte ou a posse de drogas, de legalizar como de fato legalizou o aborto, de discutir o marco temporal das terras indígenas, tudo em detrimento do Congresso Nacional, com o silêncio eloquente de muitos deputados e de muitos senadores. Nós não nos calaremos, não respondemos a nenhum processo administrativo judicial e não temos receio de dizer aquilo que deve ser dito e que deve ser ouvido por todo o nosso país. Obrigado, presidente. Peço que a nossa publicação conste a Voz do Brasil.